Muito boa noite, corações amigos do Recanto Espírita Maria de Nazaré. Doce alegria nós tornamos uma vez mais a estudar o Evangelho da Redenção, o Evangelho do Amor, aproximar-nos de Jesus um tanto mais para recolhermos do alto os recursos divinos que vêm apaziguar, balsamizar, acalmar e fortalecer-nos a caminhar um tanto mais. Sigamos com Jesus, estudando um tanto mais esse Evangelho que renova e que transforma os nossos corações. Muito bem, meus amigos, eu me recordo que conheci o Espiritismo em 1978, há muito tempo. E eu fiquei encantado com as obras de Allan Kardec. Fiquei encantado com o Livro dos Espíritos, fiquei encantado com o Evangelho e todas as obras. Passei a ler também os livros de Chico Xavier, e estes livros tocaram profundamente o meu coração. Li Emmanuel, li ali há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão. E quando li estas obras, tocou de tal forma em meu coração que eu senti que deveria ir ao encontro de Jesus. E imaginava aquela época que Jesus estava na Galileia, que Jesus estava na Palestina ou em Israel, como queiram. E para lá nós fomos. Fomos para Jerusalém, caminhamos ali ao longo de onde ele seguiu. De lá fomos para bem perto, Belém, que não está distante. E de Belém fomos para Jericó, a cidade onde estava Zaqueu, o nosso Bezerra de Menezes. De Jericó, que fica bem próximo ao Mar Morto, nós subimos para o norte. E fomos ali junto às margens do sinuoso, esmeraldado e belo Rio Jordão. E bem mais ao norte, nós encontramos Nazaré. De Nazaré nós fomos para o Mar da Galileia, e no Mar da Galileia nós chegamos até a cidade onde Jesus por lá ficou por 3 anos. Cafarnaum, a aldeia de Naum. Confesso que o meu coração, claro, sentiu-se emocionado de passear por aquela praia. Tive a oportunidade de meditar, de orar ali naquela praia falando com Jesus. E nós voltamos para o Brasil. Eu fiz uma reflexão um tanto mais profunda do meu coração e descobri que não tinha encontrado Jesus como desejava, como esperava, como queria. Isso é uma realidade, é uma verdade, até mesmo porque nós não vamos encontrar Jesus lá fora. Nós vamos encontrar Jesus nos caminhos interiores do nosso coração e da nossa alma. E quando nós desejarmos encontrar Jesus, é preciso fazer uma viagem para o íntimo dos nossos corações. E o íntimo dos nossos corações aponta ao norte. E o norte do nosso coração é Cafarnaum. E Cafarnaum nós vamos encontrar Jesus, que apontou a primeira rota, o primeiro mapa a encontrar o teu coração. E lá em Cafarnaum ele pede para que a gente ame o próximo como a nós mesmos. Ele pede para que a gente viva a caridade, para que a gente possa servir um tanto mais, fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo fizesse a nós mesmos. E aqui agora, estando ao Brasil, eu resolvi praticar ali de alguma forma singela, pequena, a caridade, como eu pretendia, não é mesmo? Exercitar, servir ali e acolá. Era preciso buscar algum grupo. E eu conheço um grupo de uma jovem que tenho muito carinho por ela, chamada Suzy, e pelo seu marido, pelo Ricardo. Eu pedi permissão e eles concordaram que eu pudesse ir ao encontro daqueles que sofrem, que padecem. E eu me lembro que naquela manhã de sábado, um sol claro, alcançava todo o grupo que lá estava. O céu era azul e o grupo da Suzy distribuía víveres, agasalhos, remédios, medicamentos, recursos para esse, para aquele. E eu me lembro que uma jovem mamãe veio em minha direção. E aquela jovem mamãe que veio em minha direção, ela me abraçou. E as lágrimas que partiam daquela senhora eram abundantes, e aquelas lágrimas caíam em minhas mãos, e quando as lágrimas caíam em minhas mãos, era como se Jesus tocasse as portas da minha alma e pedisse para servir, para buscar atenuar, mitigar as dores que castigavam aquela senhora que lá estava. E quando ela me abraça, ela diz: Paulo, hoje pela manhã não tinha um naco de pão para oferecer aos meus filhos.
Percebi que naquele abraço, percebi que quando o grupo ofertava a ela alguns recursos, me senti um tanto mais próximo de Jesus. Senti que Jesus ali estava. E claro, eu passei então a cooperar um tanto mais. Lembrando Emmanuel que diz que muitos de nós, ou alguns de nós como eu, temos as vias superiores da alma paralisadas e paralíticas, e aquelas lágrimas terminaram por untar, terminaram por lubrificar, terminaram por convidar o meu coração a exercitar um pouquinho mais a caridade, a fraternidade, a solidariedade. Mas aqueles que pretendem servir com Jesus, nós devemos lembrar que ao longo do caminho nós vamos encontrar corações exigentes, autoritários, indiferentes e ingratos, como Jesus encontrou. Mas mesmo assim nós vamos continuar os caminhos de servir, os caminhos da caridade, os caminhos da solidariedade, oferecendo o que é possível ao nosso coração. Mas para encontrarmos Jesus é necessário ir onde ele aponta as rotas que podemos encontrar o teu amor. Agora o nosso coração está apontando para o sul, e sul é Jerusalém, e Jerusalém é cercado por um campo árido, por um campo desértico, por um campo quente, qual um ódio que ali está, e em Jerusalém nós vamos encontrar Jesus, em que ele faz a caminhada da Fortaleza Antônia até o Gólgota, e claro, revela a humildade que era infinita no teu coração, e do alto da cruz ele leciona para todos nós, ele ensina aos nossos corações a matéria do perdão. É imperioso perdoar com Jesus, e quando Jesus aponta esses roteiros para encontrar o teu coração, nós precisamos aprender a perdoar, a acordar pela manhã sabendo que nós vamos dizer, não tem importância, deixa para lá, para não estocarmos, guardarmos no nosso coração os entulhos tóxicos da ira, da raiva, do ressentimento, que nos enferma, que nos deixa em desequilíbrio e em perturbação. Então é imperioso dizer, deixa para lá, não tem importância. Mas é preciso aprender também sobre a humildade. Eu me lembro que certa tarde, quase noite, nós estávamos naquela casa castigada pela penúria, castigada pela miséria, e nós estávamos diante de uma jovem. Aquela jovem tinha 34 anos de idade e apresentava uma série de enfermidades, e tudo indicava que, como diziam os médicos, que ela estava próxima de partir. E como ela estava próxima de partir, castigada por dores tantas, nós resolvemos expressar algumas considerações de Jesus, algumas considerações a balsamizar, a suavizar, a confortar, a encorajar, a fortalecer aquele coração que atravessava só aquela dificuldade. Dizíamos para ela que a brisa do alto iria alcançar-lhe o coração, trazendo o benefício medicamentoso de que ela precisava para levantar e continuar a sua tarefa. Percebi que a sua filha estava do seu lado, a tua filha 13 ou 14 anos de idade, era uma menina muito bela e encantadora, tinha os olhos verdes iluminados e ela vinha na minha direção. Enquanto eu falava, ela ouvia minha voz e vinha na minha direção, e percebi que, a despeito dos olhos serem brilhantes, aquela jovem era cega. E ela vem em minha direção com aquele sorriso iluminado e me dá um abraço. E me dá um abraço, depois me dá um beijo, com muita humildade, como alguém que expressasse gratidão de alguma forma, de alguma maneira. Senti tanta humildade no coração daquela jovem, que o meu impulso foi de ajoelhar e beijar as tuas mãos, mas eu não o fiz. Mas eu aprendi que a humildade é imperiosa para guardarmos e vivê-la em nossos corações, que ela dará margem a nascer novas virtudes, novos impulsos para descobrir o roteiro seguro a encontrarmos Jesus. Se nós assim o fizermos, certamente com o perdão, aprendendo a amar, aprendendo a servir, aprendendo a humildade, nós teremos o roteiro seguro a encontrar Jesus para bem próximo de nós outros. Se nós vivermos essa possibilidade, nós vamos destruir o homem velho e vamos deixar nascer o homem novo, o homem integral, o homem espiritual, o homem que ama, o homem que perdoa, o homem que serve, o homem que socorre, o homem que coopera. E quando nós atingimos esses patamares, seguramente nós seremos alcançados por essas luzes divinas de Jesus, apontando o roteiro e o caminho para receber dele o abraço e para endereçar àqueles tantos que passam
O abraço do Cristo através de uma frase, de uma mensagem, através de um passe, através de um recurso, através do perdão, seja ele qual for. Se nós assim o fizermos, nós encontramos Jesus bem próximo do nosso coração. Estes sim são os caminhos para encontrarmos Jesus. Que a gente possa assim fazer para encontrar o Divino Amigo hoje mesmo, agora mesmo. E nós vamos encerrar com a prece que Ele nos legou por amor e por bondade, certo de que nessa prece nós vamos recolher o benefício de que todos nós precisamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Que a gente possa encontrar o roteiro, a rota, o mapa, para encontrar e descobrir Jesus dos nossos corações, amando um tanto mais, servindo sempre mais, perdoar o quanto possível e, claro, exercitando ali esta solidariedade, deixemos nascer a humildade nos nossos corações, assim, só assim, estaremos bem próximos de Jesus. E todos possam ter uma semana plena de grandes, belas e doces realizações. Muito obrigado a todos vocês.